nós abrimos o comentário, abrimos fácil no estudo do capítulo 7. Nós vamos trabalhar o primeiro movimento do capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te he visto justo diante de mim nesta Jacó. De todo animal vivo tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea. Mas os animais que não são vivos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea. Para se conservar em vida a semente sobre a face da terra, de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, para chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância de vida. O ser Noé compõe em tudo o que o Senhor lhe ordenar. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Já que tem tanto 7, vamos passar até o 7 hoje. Então, vamos começar as nossas reflexões. Inicialmente, fazendo uma abordagem mais linear para identificarmos aqueles elementos que nos chamam a atenção no relato, para que o plano da horizontalidade fique aquele para que possamos posteriormente trabalhar a verticalização desse conteúdo. Depois disso, de tudo aquilo que aconteceu anteriormente. E nós observamos que o capítulo 6, na verdade, propõe essa condição de transformação diz-nos sobre uma aplicação de um plano. Ou no capítulo 6, todo um preparo. Um preparo que foi seguido à risca, que foi vivenciado através de uma ação. A obediência de Noé, assimilando todas as regras propostas. E essas regras, de alguma forma, aqui são retomadas no capítulo 7. Só que o 7 caracteriza uma condição de desdobramento daquilo que foi proposto. Especialmente naquilo que toca a condição dos animais. A princípio nós poderíamos falar assim, mas não foi falado isso antes, né? Porque fala assim, de tudo que existe, de toda a carne, 2 de cada espécie. No 19, no 6:19. Só que no capítulo 7, há uma modificação do contexto. Aquilo que era 2, aqui agora passa a ser uma condição desdobrada. No 20 também, das aves conforme a sua espécie e 2 animais conforme a sua espécie. Então nós tínhamos a ideia no 6 que a proposta era de um casal. Não é isso? O casal do 6 sugerindo aquele plano dinâmico. A dinâmica interna de todas as experiências. Macho e fêmea. Esse casal, macho e fêmea, retratando aquelas condições íntimas de ser que nós estudamos em vários aspectos, como razão, sentimentos, como expressões de emoção, de desordem. Mas o animal em si retrata para nós o plano da nossa instintividade. A instintividade que não pode ser relegada. Essa instintividade que foi o piso da nossa construção pessoal, e se nós buscarmos até no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar que nós
na origem e aqueles do destino. Depois a germinação das nossas sensações, que no centro se desdobram e purificam-se pela transformação evolutiva nos mais sublimes sentimentos, instintos, sensações, sentimentos. Essa linha contínua dessa expressão de horizontalidade, o animal se expressa com essas bases de instintividade. E naquele momento, o cérebro prepara, a proposta é o casal, a dinâmica. Já no nosso passo a sua mão, existe um desdobramento. E o versículo 2 propõe. Isso tornarás para ti 7 e 7. No livro 7 e 7. E do animal não limpo, certo? Quando nós buscamos nessa horizontalidade esclarecimento sobre isso, nós vamos encontrar em Levítico, no capítulo 11 de Levítico, algumas orientações precisas que propõem essa condição. Como seria a relação com os animais, tá? Os animais que se devem comer e os animais que não se devem comer. Então nós entendemos que os animais são aqueles que são comestíveis e são também aqueles que se prestam ao sacrifício. Na cultura do povo hebreu, o animal a ser sacrificado, e aí depois eles podem até fazer uma avaliação, por causa de um instantinho rápido, de como seria a escolha desses animais, nós teríamos todo um desdobramento. Quais seriam esses animais? Como que Noé deveria fazer essa distinção? Como Noé deveria fazer escolha, definir esse é isso e aquele não é? Para definir quais colocar. Então aqui nós temos os comestíveis, aqueles considerados puros. No sacrifício, o animal a ser sacrificado seria um representante ou um ofertante. Tá? Se ele era um representante, ele deveria ter essa condição de pureza interna. Então deveria ser comestível e ao mesmo tempo retratar essa possibilidade de ser ofertado em sacrifício. Nessa condição, nós teríamos uma série de animais propostos. No caso, os ruminantes, como parte da vida, eles não defendidos, esses seriam considerados animais vivos. O que não seria um animal vivo? Os carnívoros, tá? Então, aves de rapina, porque se alimentam de carne com sangue. Isso não se propõe uma condição de carne com sangue, seria considerado uma limpa e não seria aceito como alimento. Tampouco um animal dessa ordem que teria em si um hábito de alimentar-se do sangue do outro, seria uma expressão de impureza. Além desse aspecto da condição alimentar do próprio animal, que por metabolismo seria a assimilação do próprio corpo na própria carne daquilo que alimenta, toda imundície, não comer cadáveres, tá? Esse tipo de animal não seria aceito. Então seria uma lista de animais. Então, dos mamíferos, esses ruminantes aí de oniscientismo. Das aves, todas as aves que não fossem aves de rapina. Que tipo de peixe? Peixe comum, gente. Peixe com baratana e escama, tá? Então, esse tipo de animal. Insetos que pulam, tá? A definição é precisa. E a gente até observa a questão de João Batista, né? Eles se alimentavam de gafanhotos, né?
Não tem nem dúvida que gafanhoto pula, né? Então, gafanhoto é um animal limpo, tá? Considerado então naquele estágio, portanto, que poderia ser comestível. Nós vamos percebendo a finalização. Mas além desse plano de alimentação, para o sacrifício, além desse ato alimentar, o animal deveria ser um animal domesticado. Um animal domesticado. E aí nós entramos num plano que nós vamos guardar para frente, tá? Como um componente fundamental das reflexões futuras. Então aqui nós temos no entendimento desse número maior de representantes, a possibilidade de ser alimento, como também se prestarem esse exercício na representação, mantendo a própria proteção dessa cultura. Seria o entendimento linear. O alimento, ele não ia ser sacrificado, não serviria como alimento. Então a única condição seria permitir um plano de reprodução, para que ele não deixasse de existir. Como que nós estamos falando? O casal é suficiente para assegurar a geração futura. Porque aqui nós temos a expressão das gerações futuras, todas aquelas etapas que abrem espaço a uma mudança de vida e de transformação, que foi o que nós aprendemos anteriormente. Gerações. A questão do próprio sexo se repete muitas vezes nesse capítulo. Vamos ver quantas vezes. No versículo 1, não. No 2 nós temos 7, 7. No 3, 7, 7 para as aves. No 4 nós temos 7 dias, tá? Então, no 4 nós temos a condição do 7 dias. O que seriam os 7 dias? Para nós não temos. Aqueles que estudam o texto de forma literal chamam a nossa atenção de um tempo curto, aparentemente curto. Porque qual era a idade de Noé? No 6 nós temos essa referência. E era Noé da idade de 600 anos. Noé já tinha 600 anos quando o comando foi dado. Quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Quantos anos que Noé tinha quando gerou os filhos? Lá atrás. 500 anos. Tá certo? E era Noé, é no 5, não é no finalzinho, né? No 5:32. E era Noé da idade de 500 anos. E gerou Noé a 100 campos de jardim. Com 500 anos, ele gera frutos, né? Nos filhos. Tá? Há 600 anos, nós temos Noé trabalhando a própria transição, o grande desafio, tá? A transição. Existe uma condição aqui proposta de que, na verdade, nós teríamos uma referência sugerindo aqui no capítulo 6, versículo 3, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aqueles que tentam fazer essas conexões, esses cruzamentos, definindo esse tempo limite, 120 anos, atribuem esse tempo, ou esse limite, essa faixa de experiência, como se tivesse o tempo consumido para que
o homem se transformar. Tá? Ou o tempo para a construção da arte. Eu estou lembrando que o Varro ganhou 100 anos, né? Para ajudar o... Então, quer dizer, 100 anos pode ser um tempo, né? Dentro de uma geração, capaz de operar. Dentro de uma geração, né? Definir a possibilidade de mudança. E nós temos aqui a proposta da construção da arca, que seria essa arca externa da defesa, mas tem um tempo pequeno, que é um tempo de 7 dias, um tempo curto, para preencher a arca, gente, olha, para preencher a arca. Então, de tudo que você fez durante um tempo grande, é aquilo que nós aprendemos, né? Você vai vivendo as experiências, tendo as oportunidades para viver o testemunho que é compartilhando pequeno. Né? Tem todos os recursos, todo o aparato, toda a informação, presença de amigos, recursos materiais, possibilidades diversas, para que surja aquele momento. Agora é a hora de aplicar tudo aquilo que você sabe e definir como você vai preencher sua arte. Tá? Que é esse tempo. Pode ser visualizado como uma reencarnação? Não é isso que a gente falou? Pode ser visualizado como uma reencarnação, pode ser visualizado também como uma etapa mais longa, porque aqui remete a uma visão 7 dias, né? Que é a quantidade centenária que é própria da linha evolucional, né? Que vai na linha teológica. Se nós temos essa percepção, aí surge a condição. Porque o comando inicial foi: entra tu e toda a tua casa na arca. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Construiu a arca segundo todo o padrão. Então toda a sua casa. Toda a sua casa, né? Toda a sua casa. Aqui nós temos uma referência de como a ação de um pode mobilizar recursos em favor de muitos, né? É a questão da própria interpretação. O que significa que toda a casa está no mesmo piso, né? Mas, se um expressa uma condição de obediência, que foi o que nós fez através na presença de um justo, a condição pode ser reconduzida a favor do coletivo para que haja um benefício. Nos livros de André Luiz, nós encontramos essas situações. No livro Obreiros da Vida Eterna, nós encontramos aquela situação de um pai de família distinto ao lado do mundo, mas que guardava na sua intimidade uma culpa enorme por uma condição equivocada acerca da herança deixada pelos pais. Ele não fez aquilo que havia sido proposto pela vontade do pai. Do pai. Queria que os filhos recebessem de uma forma equânime. Ele achou por bem que ele que deveria ser o gestor de tudo e deixou que os filhos, que os irmãos, né, vivessem a vida, cada qual no seu campo e que a seu modo, mas sem os recursos do pai. Essa condição de apropriação indireta, né, dos recursos, trazia uma condição de culpa muito grande. Aos olhos do mundo, isso estava tranquilo. Era uma pessoa digna, ótimo pai de família, formou os filhos dentro de um lar bem estruturado, e eram pessoas
com grande contribuição no plano social e que, no entanto, tinha essa chave. Porque no tempo, quando ele tentou buscar os irmãos, da sagrada condição dos irmãos, acrescido a condição inicial com os pais personificados, ele teve acrescido a condição dos irmãos que acabaram se encarnando em condição de total privação. Então nós temos aí uma soma de elementos que agravam a condição de culpa íntima. E o que aconteceu com a conexão espiritual negativa por parte dos pais e dos próprios irmãos? Essa condição do peso da culpa gerou essa fixação nesse plano de conexões doentias. E isso foi eliminando a estabilidade psíquica deste homem aparentemente saudável. No entanto, o pai já havia reencarnado, né? Depois de um tempo, o pai já havia reencarnado como neto, que era o único momento de reconforto íntimo que ele representava, que seria o herdeiro de tudo, para poder administrar tudo aquilo, né? Voltando aos irmãos de quem havia realmente plantado os recursos. E o que ia acontecer com esse indivíduo? Ele já estava às portas da loucura, né, gente? Eu lembro dessa história? Ele já estava às portas da loucura. Mas no contexto geral daquela família, aquela família tinha um plano de limpeza íntima, de comportamento, de andar com Deus, e não juntos. Então, para aquela família não entravam com loucura, não. Então, o que foi providenciado pela espiritualidade? Que ele desencarnasse antes que a loucura se instalasse nos anos seguintes. Olha só a expressão da misericórdia. Ele desencarnaria antes que essa loucura se instalasse nos anos físicos. E o que aconteceria? Ele ia acordar para a instituição como, gente? Completamente. Né? Completamente desorganizado. Então nós observamos que existem esses recursos. Então quando a proposta aqui entra tu e toda a tua casa, envolve essa condição de como um elemento pode assegurar um plano de minimização dos recursos para outros elementos. Mas sem retirar do indivíduo o compromisso pessoal. Tá certo? Então pode até, vamos falar assim, adiar a vivência de determinadas experiências. Porque o plano dessa justiça, aqui a gente tem que voltar nesse aspecto. A justiça vibra na parte da misericórdia. E nós observamos essa misericórdia aqui como direção subindo, avaliando o ganho que poderia advir daquela proposta. No entanto, o indivíduo continua sendo responsável pelas próprias criaturas. Tá? Então, a colheita de fato será individual. E é isso que nós não podemos perder de vista. Tá? Nós não podemos perder de vista. Porque nós temos um sistema contínuo de elaboração dos nossos próprios valores. Viver uma experiência como essa é algo extremamente reconfortante para nós, porque nós estamos falando de um assunto que nos toca, um assunto que, se nós pensarmos hoje, já nos é mais familiar, tá certo? Hoje nós devemos um pouquinho mais antes, falar sobre essas questões, para nós, uma outra língua, eu não vou falar nem que é grega, mais do que isso, alguma língua morta aí que não teria o menor sentido. Mas, algo que hoje já tem um plano de aceitação no nosso íntimo, que é aquilo que o outro sabe não. O outro sabe não. Noé era justo. Noé andou com Deus. Noé teria a expressão da esperança
A esperança no momento da transição. Porque aqui nós temos um outro tempo que é mencionado, aqui mais à frente, no versículo 4. Farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. 40 dias e noites. Como nós entendemos esses 40? Aqui nós estamos fazendo a condição horizontal, né? Se nós observarmos, o 40, ele se repete muitas vezes. Em Êxodo, no capítulo 24, vou achar aqui, no capítulo 24 e no versículo 18. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Moisés. Prometido, mas foi 40 anos, né? 40 anos. E o hiato entre a escritura do Velho Testamento e o Novo Testamento no período de 400 anos. Então, esse quadro de alguma forma se repete. Tá? Esse quadro se repete. Definido para nós, e nós sabemos que o quadro retrata a concretude. Tudo aquilo que nós assimilamos e fixamos acontece efetivamente no plano da concretude. No plano espiritual, nós podemos trabalhar o preparo, tá? O preparo da arte, a construção da arte. Mas nós teremos 7 dias. Aí, gente, se você pensa a estimativa dessa questão de Noé, em que ele tinha que entrar e levar, reparar toda a sua casa. Aí você está me recebendo que ele entrou, mas ele está levando todos aqueles componentes arregimentados anteriormente. Não seria isso que eu fiquei parada nesse Noé aqui da forma. Noé entra tu e toda a sua cabeça, tudo aquilo em que ele conquistou, ele entrou para a arca e esses valores vão ser trabalhados ao decorrer dessa viagem, desse tempo. Sem dúvida. E nós observamos aqui que é discriminado, né? Uhum. Entra tudo na tua casa, porque te envio. Aí vem animais limpos, né? Fêmea, macho, mulher. Aí todos os caracteres em que ele vai ser trabalhando ao longo desse processo, vamos dizer, reencarnatório. Seria isso, Lenice? Então, a diversidade, que é a diversidade aqui. Macho e fêmea, né? É o animal limpo, não seria isso aí? É, e aqui, se nós observarmos, no projeto, isso já havia sido dito, nos 6:18. Assim, mas contigo estabelecerei o meu pacto e entrarás no futuro, né? E entrarás, era só projeto, era só preparo. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e tudo o que vive, É diversidade. Então, no plano da totalidade, nós não vamos abrir mão nem daquilo que é no limpo. Tá certo? Nós vemos o seguinte, que já que está havendo essa preparação, o tempo aí de 7 dias é curto, porque já está com ele. As mulheres, filhos, então não tinha tanto que escolher. Nós colocamos o dentro da arca, aí a questão da acomodação. Tá? O desafio é a construção da arca interna. Aqui o grande desafio é a construção da arca interna. Porque se você observar bem, é uma miscigenação, né? Eles não vão entrar, Glória. É uma miscigenação. E nós vamos poder conviver com todos os elementos. E como nós vamos dispor esses elementos na nossa arca? Aí que é o desafio, né? Tem um ponto também interessante, é que ela não foi atrás, eles virão até aqui. Você não sabe isso, né? Ele não saiu procurar eles mais virão até ti.
registrarão contigo, né? Que foi comentado da última reunião, né? Eles virão, Primeiro, está no 21 do 6, e toma para ti a comida, e come, assim que te para ti, e te para ele. agora eu quero dizer, só um minutinho, gente, porque só um minutinho, que existem dois momentos, né, que foram comentados anteriormente, né? Teve um momento, né? Porque no primeiro momento é o seguinte, entrarás tu e de tudo, e aqui ó, e estabelecerás no pacto, e de tudo que vive de toda carne, meterás na arca. Então você colocará na arca, né? Colocará na arca. E com o objetivo, para assegurar a vida. Tudo que existe tem que continuar vivo. Tá? Porque quem é o Senhor da vida é Deus. Então, de tudo você vai colocar, conforme a espécie, né? 2 de cada espécie virão a ti para conservar. Virão a ti no 20, tá? E agora sim, e aquele movimento que foi dito. Agora, e toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, para mantimento para ti e para eles. Então, nós observamos o seguinte, nos animais, o movimento é ativo, né? Eles fazem o movimento. Mais ou menos, quando nós somos estimulados por alguma condição desafiante no nosso dia a dia, a raiva ela vem a nós, né? Não é? Você não fala, vou ficar com a raiva depois. Então, quer dizer, vem a nós, né? Então, as nossas emoções aqui, como expressão do nosso instinto, que está se transformando, tá? Das emoções, porque todo o metabolismo desses chakras mais inferiores, né? Então, dos 3 trabalhos, nós trabalhamos com as emoções. Pelas emoções, então é aqui, a partir, né? Do nosso diafragma, é que nós começamos a trabalhar expressões mais sutis, a partir do centro cardíaco. Mas, do gástrico para baixo, nós estamos elaborando todas as questões mais primitivas. Tudo aquilo que vem a nós, some e vem a nós mesmo. Aí chega assim, nossa, tem que tomar cuidado. Mas você então não tem que se lembrar, nós não podemos nos lembrar então das palavras do mestre quando fala vigiar e orar, porque você tem que observar o que detona essa vinda desses animais para a sua emoção, para você minimizar, né? Porque se eu fico sem vigilância, entro numa situação em que eu sei, por experiência anterior, que vai retornar todos os meus vícios, todos os meus instintos, eu terei de vigiar e orar para administrar, porque ele não manda matar, manda colocar um em um, né? Quer dizer, eles vão ter que sobreviver para serem sacrificados a posteriori. Não é isso? E eu sei, eu já sei hoje, o que detona os meus sentimentos, toda a minha sombra. Às vezes eu consigo controlar, às vezes eu não consigo, talvez com vigilância. Mas ele já deu um maior olhar sobre aquilo que detona todos os meus sentimentos ainda não trabalhados. Sem dúvida. Agora, no 7, surge um ponto aqui que é a discriminação, né? Novamente, o homem é convidado a discriminar, porque virão a ti, sem dúvida. Mas de todo animal limpo tomarás para ti. Aí é o que nós vamos tomar para nós, tá? Tomarás para ti. Oi? Sem dúvida. Podemos colocar assim. A questão do joio do trigo, tá? O joio do trigo. Como é que fica? O joio e o trigo. O trigo pode representar os animais limpos, que é comestível. O joio, os animais não limpos. Mas verão juntos aí. Para que, no momento de crescimento, nós possamos estabelecer aquela distinção e separar. E colocar
em lugares precisos para que as definições de função aconteçam. Se eu não tiver, nós comentamos aqui aquela linha da terceira, se nós não tivermos um plano de defesa, de autodefesa, dessa agressividade utilizada como instinto de autodefesa, nós não estamos sujeitos a sermos atacados, eliminados, e o compromisso na vida. Então, esse animal não livre tem função. Esse animal não livre tem função. Ele faz parte da nossa trajetória anterior. Mas, se o tempo todo eu estou na defesa mostrando os dentes, tá? Como se eu não deixar de mostrar os dentes. Se eu estiver fazendo, o que eu crio? Eu crio uma barreira, que nós comentávamos antes da reunião, uma barreira de defesa impedindo qualquer ação interativa. E fico fixado naquele ponto que eu energia como meu, então ninguém me toca, ninguém chega em mim, ninguém acessa a minha intimidade. Tá certo? Então aqui nós teríamos a questão do desafio, porque ele vai colocar entre a sua e toda a sua família, e aqui é o plano ativo, quando nós falamos no 2, que é o verbo tomará. Vamos vir os animais todos, tá? Nós ganhamos os animais todos aí. Agora você vai ter que fazer o discernimento. Então, quer dizer, veio, mas para colocar dentro da arca, ele ficou claro? Então, não desprezar esses animais, porque eles são os componentes indutores para o nosso saneamento. Esses animais não livres, que é o que você acabou de trazer aí, né, Lenise? Eles são componentes indutores para o nosso saneamento. Mas você falou não desprezar. Porque, como o Beth trouxe, em determinados pontos nós temos que estar dentro da vigilância. E esses são componentes importantes para estar sempre nos referindo. Até nós nos visualizarmos, como a semana anterior você trouxe, que aquela janelinha no terceiro andar da arca, para nós visualizarmos outros horizontes e não ficarmos presos somente nesses animais aí. Porque se a gente ficar preso, se você falou, nós vamos fechar circuito, não vamos sair da parte inferior. Né? Então, para que nós não venhamos a desprezar esses animais, nós vamos estar na parte de cima, no segundo, que eu consciente aqui agora, não desprezando, fazer esse alinhamento para visualizar esses novos horizontes, são todos esses componentes ali. Sem dúvida. E aqui nós percebemos o seguinte, que muitas vezes nós fazemos uma associação entre o plano de saneamento e a construção da nossa própria saúde. E aqui de novo nós esbarramos na cultura do povo hebreu. Desses animais amigos, nós falamos que as aves de rapina, os animais que são carnívoros, mas não apenas eles, tá? Existem outros animais. O porco é considerado animal limpo ou não limpo? Não limpo. O porco é considerado animal não limpo. Historicamente, isso foi definido como uma condição de até de sabedoria na estabilidade, porque historicamente eles faziam comer uma carne crua. Então a carne contaminada do porco, ela poderia gerar determinadas doenças. É tanto que não existem registros de miosquistiacose no povo hebreu, porque não tem hábito de pensar saneamento por aí. Tá? Não tem, então é uma forma. Então, quer dizer, a circuncisão, fazer a circuncisão com que objetivo? Não criar um plano de higiene vital em outro registro. Não costuma acontecer o registro de câncer de glande no povo hebreu. Porque, pela circuncisão, teria uma higienização tal que o esmegma teria aquela secreção branca contida que teria um componente cancerígeno que poderia gerar o câncer de glande. Então, nós temos uma série de registros históricos, na história da medicina mesmo, justificando os comportamentos, definindo já uma sabedoria nessa linha de higienização e higiene como um componente positivo para gerar saúde.
Mas aí nós temos que sair do plano horizontal e ir para além disso. Para além disso. Definindo outras expressões mais sutis nesse plano de saneamento e purificação do ser, que é o grande desafio. Sair dessa condição. Outra proposta apresentada nesses casais aí, eles consideram que, nas análises, tá? Eu vou repetindo o que esses estudiosos falam. Que o casal de animais não vivos representariam todos aqueles retratando comportamentos difíceis, tá? Comportamentos difíceis. Então, você não pode contaminar o vivo. Representaria o gentil, tá? E poderia esse componente novo de trabalhar numa condição renovada a partir desse conhecimento que é esmerado no texto. Deu um 10? Todos têm um talento. Agora, a condição é como que nós vamos colocar os elementos dentro da arca. Porque se nós deixarmos um casal, então vamos considerar o leão, né? O leão está dentro do não-mito, vocês concordam? Carnívoros, né? Então o leão está no plano do não-mito. Ó? Poderoso. Então se o leão está lá, não-mito, e se a gente deixar o leão solto, o que vai acontecer? Então, nós vamos precisar alimentar o diabo, vamos? Os limpos, muitas vezes, serão sacrificados até como alimentos, por não limpos. Vocês concordam comigo? Por isso o 7. Você sacrificar com alimento, porque o leão tem que ficar vivo. Mas se deixar por conta do leão, tem que fazer um cochilo, vamos no leão. Ensinar isso com doses bem pequenininhas, para ele poder aprender a se alimentar de forma comedida. Tá? Então, de alguma forma, existe um processo de limite, de condição para que a vida se perpetue, mas não vão ter possibilidade de vida daqueles que estão na intimidade da arca. Fora da arca é outra história, né, gente? Fora da arca, aí a natureza que já doce, né? Não cabe a nós. Mas aqui, que já houve, via revelação divina, via a comunhão com a proposta de Deus e uma obediência total, aí a situação já mudou. Já mudou em termos dessa organização. O leão não vai poder ser o rei da arca. Deu a ideia? Ele não vai poder ser o rei da arca. O rei da arca tem que ser Noé. Noé, que é o representante. E é o dono da arca. A arca foi confiada a Noé. Ele construiu por fora, criando a defesa externa e tem que organizá-la internamente, dentro daquele demarado por dentro, para que haja uma condição de convívio. Porque por vezes a pessoa consegue até nem levar o desafio que ela vive internamente para o mundo. Ninguém nem dá notícia. Não existe isso? Mas o leão dentro dela está soltinho. Não existe? O leão está fazendo o maior estrago na intimidade da pessoa. Não é? Com todas. E o nosso desafio na atualidade não é esse? Definir quem é que está definindo as regras da nossa vida, da nossa condição. A questão do 40, em Elias também acontece, sabe? Em Elias, rei. Esse 40 é equivalente ao deserto? É o deserto, exatamente. Só que no deserto foram 40 anos, né? E o que nós queremos realçar é que o 40, ele apresenta-se como uma condição desafiante, mas necessária. Em Reis 19, 1:19.
1:19:8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha só. O que sugere aqui, gente? Um jejum de 40 dias? Olha o que você vê. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Sugere isso? Não sugere não? Jejum. Jejum no deserto. Então, quer dizer, repetindo essas experiências. Porque existe uma hora que é a hora de preparo. Toma para ti toda a comida, ajunta para ti. Toma para ti toda a comida que se come. E ajunta para ti. E te será para mantimento para ti e para ele. No 21:6. Então, nós precisamos estabelecer que comida que eu como. Comida que me sustenta. É mais ou menos da mesma forma como a pessoa que se prepara para a aposentadoria, que é o desafio concreto, né? O desafio concreto da vida. O que eu vou fazer na aposentadoria? Eu vou mudar para a praia e vou todo dia de manhã caminhar na praia, vou depois para casa deitar na rede e voltar na praia de novo para poder caminhar no pôr do sol. É um projeto? Quer dizer, essa é a comida que a pessoa está preparando e juntando para si, não é? E aqui a gente tem que definir se está certo ou se está errado. É a comida que se come, tá? Se eu não como arroz integral, eu como comprar arroz integral, não é comigo? Então já teste isso. Mas de toda a comida que se come, o que é comestível. Então, na verdade, eu deveria ampliar o meu leque de possibilidades e colocar de forma planejada, que a proposta para a gente. Bom, eu não como arroz integral, não. Mas, de repente, eu posso ser utilizado para ter medo de algum outro animal lá, que ele se come. Isso se come. É comestível. Então, eu posso ampliar. Se eu saio do meu plano de interesse exclusivamente pessoal da minha condição de conquista. Eu já consigo em paralelo. Isso é comestível, então isso dá para citar. Então o que é comestível? Aí a gente entra naquele desafio do livro Nosso Lar. A questão da alimentação, né, gente? A questão da alimentação no lar foi um desafio com força, né? Um desafio com força. Por quê? Todo mundo queria comer como? A dessas coisas comiam aqui. De preferência, né? De preferência, não forma muito mais concreta, a intensa, tá? Uma pastinha, né? Ou uma feijoada, sei lá. E outras coisas, comida. Não, é igual assim, a feijoada ia ter que ser uma feijoada diferente, né? Porque uma vez aí nós estamos ainda alimentando os não vivos, né? Então nós observamos que no plano espiritual isso aconteceu e isso acontece com a gente. Só que no plano espiritual existia uma condição que declarava o quê? Tinha contrabando de alimento, né, gente? Você vendo? Contrabando de comida? No lá? Você vendo disso? Não. Contrabando com um grau, né? Tinha. E aí abria brecha. Que é capítulo 3 eu faço. Abria brecha, porque aí um grau, aqueles que estavam naquelas escadas que descem da trouxa, ficava fazendo aquela coisa. Eu não sei fazer contrabando dele, né, gente? Mas é isso. Não, aparece lá, você não vai. Aí fala contrabando dele, isso mesmo. Fala contrabando. Contrabando mesmo? O que eu estava exagerando? Não, mas é isso mesmo. Até livros, no Brasil, são pesados, né? Então, quer dizer, tinha essa troca lá, tudo fora, tudo debaixo dos panos, gente, não é alimento, não é alimento próprio, é uma faixa. E quem recebia esses alimentos? Os necessitados,
Os necessitados querendo demais aqueles alimentos. Só que quem que trabalha com os necessitados, gente? Quem que trabalha com os necessitados? Os egressos também são necessitados, né? Os egressos. Então, quer dizer, eu era viciado, aí eu entendo tudo dessa condição. Então, o que eu faço? Bom, já que você entende tudo, sabe onde que passa, você tem autoridade. Então, você que vai agora coordenar um grupo de recuperação. Né? Você recebe? O necessitado sai da condição repetitiva e passa a ser doador daquilo que ele conseguiu aprumar um tiquinho. Aprumar um tiquinho, entre aspas. E aí, o cheirinho, né, do assado fica forte aí eu quero o coordenador, acabava vacilando, né? Porque os animais unidos, eles são muito vivos, eles não, né? Então é feijoada mesmo. Aí sempre na roda e come feijoada juntos, né? Então aquela condição retratou aquilo que nós vivemos, dentro daquilo que nós estamos alimentando. E aí é claro. A proposta é alimentos densos para roupagem, daqueles que estavam vibrando na demanda muito física, tá? Então aqueles sucos mais, aqueles caldos mais secos, né? As frutas, aí já fica numa condição mais sutil, né? Mais sutil. Só que tem que os entendidos é que criaram problema, né? Não foi o departamento lá do esclarecimento que começou a fazer conta. Você lembra disso? Aí você lembra, né? Foi. O departamento do esclarecimento começou a fazer conta da cota calórica, das necessidades para justificar, porque nós somos estrategistas. Então, mesmo já esclarecidos, na verdade, informados, né? Já informados, nós nos apoiamos a nossa informação para justificar o ontem. Então, aí nós vamos falar lá, ó. Não tem condição. Como que vai sustentar o perispírito se não tiver um aporte calórico adequado? Se bobear, os fizeram do elemento, tem que ter isso, e fizeram uma dieta caprichada, para que mantivesse uma justificação naquilo que era o comportamento do homem. E aí, o que aconteceu, gente? 13 geral. Confusão, confuso, contenda. Aí, o que aconteceu? O que o governador fez? Fechou a arca, gente. Fechou a arca. E mandou de luz. É isso que a gente tem que perceber. E mandou de luz, nós vamos ter que acomodar agora aqui dentro. Vamos conhecendo, vamos conversando, não foi isso? Como é que foi dito lá? Acho que não contenderá o meu espírito, não foi isso? Não contenderá. No 3:3. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, quando o governador de nosso lar criou uma condição que está difícil, tudo fechado. Pescando com um grau, zero. Tá? Então, muitas vezes, nós precisamos fazer isso, sabe? Fechar a arca para trabalhar internamente. Porque às vezes fica tão complicado o externo, fica minando tanto e mexendo tanto com pontos que nós ainda estamos físicos, ativando e aflorando em nós comportamentos que nós já gostaríamos de ter vencido, que aí é a hora do governador geral, né, da nossa vontade, aí a gente coloca a nossa vontade, entrar em ação e definir a diretriz que nós queremos para as nossas vidas. E o governador fechou a arca. E aí teve tudo, né? Tá bom? Já teve muito motivo, né? Muita confusão. E ele foi para a Praça Central e definiu que era o quê? Agora era só o quê? Suco? Cadê suco? Era só água clara.
água e ar. Diz que teve um curso. Os perispíritos mais rechonchudos, deu o gastamento, né? Deu o gastamento do perispiritual. O quê? Espada suave. Então, teve essa mudança estrutural, sim. Tá? Mas tem um comprometimento real para os indivíduos. E o ganho foi muito grande. Então, viver a intimidade dessa marca aqui, no momento do dilúvio, ela foi uma concretude mesmo. Porque eles já tinham todas as informações, né, menina? Mas nós, ao escrever o esclarecimento, é que queriam justificar. Então, nós não usamos nós dos esclarecimentos para justificar a mesmice e não aceitar mudança. Não aceitar mudança. Porque qual que é o desafio? O que é comestível? Não há bom que alimentação? Não é? A sustentação profunda do ser? E eles sabiam disso. Eles tinham pleno conhecimento disso. Que a assimilação real dá os seus esforços, trocas, sua justificação. O prazer de conviver em ambientes que nós comentamos, né? Quando nós estamos no grupo, fica tudo mais fácil, né? A gente aprende tudo com muito, é tão fácil, a gente achar que é difícil, mas é caro, né? Depois, na hora que você fala, como é que é isso mesmo? A gente tem a dificuldade de retomar as ideias. Mas quando nós estamos no plano coletivo, ou seja, nós somos não somos ofensivos, somos pelos outros, pelas nossas ideias, pelos nossos propósitos, pelas vibrações que sustentam. E é por isso que existe a força do grupo. Tudo que é vivenciado no grupo acaba sendo um peso profundo, embora o teste das conquistas aconteça no plano individual. Mas, sem dúvida, esse planejamento, ele é fundamental. E aí eles perceberam que desde então, né, depois desse dilúvio, que foi um dilúvio, que deve ser dado assim, muito para lá, e muita gente contrariada e teve que colocar o leão mais para baixo, né? Para só você cair, mas você vai ter que ficar quieto. Porque agora não vai dar isso. Então, nós precisamos realmente avaliar quais as questões que estão ainda roubando a cena das nossas vidas. E nós sabemos que o desafio desses animais é um desafio muito profundo. Porque eles estão vivos. Eles estão vivos. E eles não vão morrer. Eles não vão. Eles vão alimentar. E a nossa presença, a nossa propriedade. Não dá para falar simplesmente fazer de conta que não existe. Tá? Não dá para fazer de conta que não existe. A pessoa é a transformação, não formar domesticar. Será que alguns serão domesticados? Se alguns nem sei se serão domesticados, se são domesticáveis, não sei, são provados por natureza. Né? Hã? Provados por natureza. Aí é que tá. Deixa eu ter sobre o que faz com ele. O que ele faz com ele? O que ele sugere com ele? Vai cortar o reunião? Não pode. Porque nós não sabemos trabalhar o outro para fora. Não, nós não estamos falando do outro. Nós estamos pensando nós mesmos, né? O outro é terrível externo que ninguém faz. Nós estamos na arte interna, né? Os desafios da arte interna. Cada qual a sua. E com o bicho que é o tom do desafio. A casa que vai botar tanto e eu vai silenciar um. Ninguém falou pra ele. Ele falou, o nome, ele mandou colocar lá. Quer dizer, dele. Ele disse, então, quando nós saímos do país simples e ignorante, podemos focar dentro de todo isso aí? Essa simplicidade, quando saímos do país simples e ignorante, temos com todos esses caracteres a serem trabalhados. Aí uns ficaram dentro dessa condição de trabalhar esses componentes
e fogo, sendo induzidos conforme a nossa concupiscência. Você entendeu? Eu posso fazer essa colocação quando saímos dos pais simples ignorantes, encaixando dentro disso tudo aí? Porque quando você levantou de início aí, que a conclusão que você trouxe, dentro dessa dinâmica toda, que na origem temos distintos, que com o passar do tempo expressa como origem e sentimentos. Aí eu vim buscar essa questão. Sensações. Depois sensações e posteriormente sentimentos. Aí posso colocar evangelho no sentido, sabe? Aí eu posso trazer essa questão da simplicidade e ignorância, que eles vão vir se expandindo, né, tomando detonando da nossa intimidade dentro dessa arca, dentro de toda essa conquista, eu posso encaixar esse simples e ignorante com todos esses quesitos, vamos dizer. E cada qual vai se aferir-se de acordo com a situação. Seria isso aí, Lênin? Vai juntando os bichos. Seria isso aí? Qual? Gente, o desafio de como trabalhar essa intimidade é o desafio da nossa existência, né? É o desafio. E o como de cada qual, ele é muito particular, né? Se a gente tivesse assim, uma receita pronta, de como trabalhar essa questão, sem dúvida nós teríamos já assim, superado e nem estivéssemos com a necessidade de trabalhar esse ponto. Então, só um minutinho, né? No período quando foi trabalhado há 11 anos atrás, e foi em agosto de 97, essa mesma questão foi trabalhada e foi feita essa pergunta por muitos que estão assim, há 11 anos atrás, no mês de agosto, tá? Aqui registrado, agosto de 97, e falando desses animais. Muitos de nós estamos aqui. E a pergunta foi muito nesse sentido, sabe? O que fazer com esses animais? E aí, o que ele falou? Alguém perguntou: se eu falo que os animais ainda têm a sua utilidade, sua função lá dentro, ainda não matamos todos os animais? Aí fala assim, quer dizer que posso ter paciência comigo, porque o Senhor disse que ainda temos os animais? Aí teve uma série de coisas. Aí ele respondeu assim, com os animais não tem que se preocupar não. Tem que se preocupar com o 2057. Porque 2057 vem essa dureza. Seria mais ou menos assim. Aqui está a Terra com toda a sua população. Quando 2057 passar aqui, rachar isso no meio, os anos, tem muita gente aqui que está por 200, 500 anos atrasados, mas não está fora dela não. Você chegou lá, aqui, mas não é esse ano. 25 mil anos de tanto. Porque 25 mil anos o que é? É a chegada do cabelinho. Né? E tantos anos. Isso é relativo. Por quando? Não se preocupe com 2057, porque isso é só uma citação. Tá certo? E assim vai falando da condição dos não limpos. Tá? E a condição é trabalhar os limpos e não os não limpos. Tá? E entender que os não limpos, de alguma forma, fazem um papel de filtragem. Tá? Tem uma ideia? Esse continua sendo nosso desafio. E a resposta há 11 anos atrás não nos atendeu. Porque nós continuamos perguntando. Vocês concordam com isso? Não nos atendeu. Porque nós estamos fazendo as mesmas perguntas. Porque é a nossa verdade. O que fazer? Antes, nós queríamos acabar com os animais todos, né? Nós melhoramos um pouquinho, né? A gente queria acabar com os animais. Agora, nós já estamos aceitando que com os limpos a gente mexe, né? Nós não estamos querendo trabalhar com os não limpos, com aqueles que não se prestam à alimentação e nem ao benefício. São rebeldes, né?
A rebeldia de nós, não é? É a rebeldia de nós. Não. A questão é essa. Então a questão é entendermos o que ele significa. E a proposta agora é definir para nós que eles de alguma forma são filtros. São filtros, tá? Eles são filtros, tá? Nós vamos mostrar todos os bichos em nós, né? Nós vamos mostrar todos os bichos em nós. Só um pouquinho, cada uma pessoa na frente, mas que eu gostaria de realçar nessa condição aqui do filtro e do domesticado. Nós fizemos a leitura, né? Que foi dividido, e a gente conclui o seguinte. Que os animais representam as sombras das nossas experiências. E essas experiências necessitam ser estudadas. Nós vamos usá-las em determinados momentos da vida. Nós vamos usá-las. Gente, vamos imaginemos. André Luiz, não sabemos disso, como é que foi mais. Que era um instrutor. Descendo, né? Na direção da frente, tá? Libertação. Descendo na direção da frente. Para fazer o atendimento sobre o negócio, não é isso? Não é isso? À medida que descia, o que acontecia? Densificava o tecido, não é? Apagava a luminosidade. Foi isso? Foi mudando a estrutura. Dentro da máscara, eles tivessem que acertar o quê? Porque eles tinham um componente mental que retratasse no físico que era compatível com o ambiente. Tá certo? Tá certo? Então, vamos densificando, tá? Então, a questão foi, chegou num ponto lá, o que foi dito, da hora pra frente, sai o quê? O vírgula com o só que dá pra sair levitando rapidinho de lá? Não. Teve que ter coragem? Coragem instintiva, tá? Coragem completa. Para poder fazer um trabalho dessa ordem. Ousadia total. Porque aí, se não tivesse conquistado, lançando mão daquilo que é dos animais que encaram, os animais que encaram, né, gente? E que vão para a luta, que é uma luta. Uma luta real. Disposição. Chegou lá na hora. Se na hora que foi feita lá a pesquisa para definir o campo vibratório para ver se eles iam ser punidos ou não, podia aparecer apoio algum? Um animal lá. Podia, gente. Fez lá? Podia. E aí, se pegasse no passado deles, o que ia acontecer? Preso. Na hora. Aí aconteceu lá porque eles estavam alinhados com o projeto, a vigilância que foi definida, eles estavam alinhados, o que aconteceu? Meu. É bom animal, né? Foi preso também? Foi. Mas, foi preso também. Entendeu? Então não estava sujeito a sentença lá das condições complicadas. Tá? Então isso, quer dizer, foi a partir da arte interna deles que eles reformam esses componentes para poder conseguir fazer um trabalho dessa ordem. E quando é dito que é preciso muita coragem para poder auxiliar quem não tem nada do auxílio que recebe, eu vejo isso. Porque eles se lançaram a um padrão de exposição total, sujeito a tudo. E lá não dava para poder ter esse plano nutritivo, não. Por quê? Vocês lembram que começou assim intencional? André Luiz começou de nós. O negócio é pesado demais, né? Sentir sintomas físicos. Porque estava muito pesado. E aí, você criança, porque senão vai complicar. Porque aí você vai ter identificado. Se você for identificado. Então, gente, olha só. É muito desafio, né?
Então a vida envolve isso. Então existe um momento de você lançar mão daquilo que é tônica e característica do animal não limpo, mas que é um componente importante a ser mantido vivo para ser usado no sentido do bem. Tá? No sentido da vida. É no sentido da vida. E da vida pessoal. Então, ele teve que se alinhar ali com sobrevivência, né? Então, falar assim, foi até pode até ter que levar a coragem ao mesmo pra frente, mas foi. Né? E se foram lá, imagina. Aquela história. Quantas vezes, quando eles vão fazer um movimento, falam assim, silêncio. Entendeu? Porque a região era complicada. E se falasse alguma coisa, estariam sujeitos aos ataques. Teve gente que conversou? Teve. Teve gente que conversou naquela caravana. E aí começou aquela confusão deles. Vai lançar no jeito, não sei o que. Horrível. Então se faz por quê? Porque não teve um padrão de justeza na aplicação daquilo que foi ordenado. Porque se é colocado, gente, não é porque palavras ao mesmo, não, é essa vida é complicado mesmo. É complicado mesmo. Então, quando nós aprendemos assim, reunião mediúnica não desafia as trevas. Né? Já aprendi isso? Muitos dirigentes mediúnicos acabam desafiando. Primeiro, porque nós estamos aí num plano de vulnerabilidade muito grande. Muito grande. Por isso nós desafiamos com o que nós aqui, nós temos que falar em nome de. Em nome de. E ainda correndo isso, né? De levar a resposta, né? Jesus, eu sei, Paulo, eu ouvi dizer, de você, né? Paulo, que é prega, né? Jesus disse lá, você disse por você mesmo, ou alguém disse por mim? Porque quando você está trazendo essas explicações, eu fico imaginando uma arca fechada com todos os animais limpos e não limpos, transparentes, e o pedestal era um pacote muito vasto. Então ela deu uma mistura, né? Acima com uma baixa, né? Deu um jogo, né? Muito dificuldade, quando você estava lá agitado, né? Então, quando nós estivermos numa tempestade, analisando junto com nossos animais limpos e não limpos, para que não haja um naufrágio completo, né? Nós temos que estar com planos bem delineados, não é? Nós temos que ter, no mínimo, um trabalho claro, tá? Não é todos eles falam de planejamento, né? Não plano, né? E toda vez que a gente, assim, foge, né? Desse plano, que nós entendemos como um plano de Deus na nossa vida, no nosso trabalho de iluminação, de auto-iluminação, quando nós abrimos mão do nosso plano pessoal de auto-iluminação, nós estamos tendo plano pelo sentido da nossa iluminação. Porque é que nós aprendemos muitas vezes a ouvir os testemunhos de Deus. Porque às vezes a gente coloca o foco fora em vez de seguir e se empenhar nessa administração da própria arca. E aí o que acontece? Nós chegamos no plano espiritual cheio de amigos e de intercessões. Mas com o mesmo Deus. Temos que mudanças, porque não operamos a mudança. Porque o desafio é para mudar. E por isso que tem essa questão dos 40 dias de outra concretude. Isso é trabalho chance de mudança. E quando foi relacionada a questão dos animais, como 2057, eu não fiz aquela data proposta como a possível data da regeneração. Se nós não trabalharmos mudanças internas, nós vamos ficar na mesmice continuamente e repetindo ciclos e ciclos sem um ganho real, pessoal e um ganho que possa ser utilizado para coisas que vai continuar. Espíritas religiosos.
caridade. Então, quer dizer, aí a gente passa a caridade para fora, mas a gente não faz a caridade para dentro, né? E aí a gente resgata de novo o sim e o não, né? Existe a hora do sim, existe a hora do não, e você está atento para que o nosso destino seja não, e o nosso não. Tem áreas de sim. Porque por vezes a gente fica tão assim, confuso nas definições, que a gente fala, não, mas as atitudes estão dizendo sim. Então nós não temos um plano de coerência interna. E o desafio é trabalhar a coerência, né? Quando você falar não, quando você tem medo da consequência, né? Na minha geração nós somos criados para falar sim, nunca falar não. Principalmente na cultura religiosa. Então você passa por um momento e se você quer falar não, você fala sim. Se você falar não, você sofre implicitamente achando que você está pecando, vamos colocar entre aspas. E não atendendo a sua necessidade íntima de trabalhar os animais não limpos. Porque quando o animal não limpo se manifesta, você acha que você está direto no inferno, né? Então, vamos colocar. O Ramete trouxe é um grande desafio, né? Quantas vezes a gente fala assim, querendo dizer não? Mas pelo medo da culpa, né? Da culpa que vem da atitude. Então, vamos fazer um momento simples do nosso dia a dia. O menino que pede dinheiro, né? Pede dinheiro no carro, e você fala não. Aí eu feliz e falo assim, gente, mas será que não era o exercício da felicidade? Deve ter uma coisa bem simples. Tá? Bastante muito concreto. Que aí cada um sofistique no seu plano interno, nos não que tem dito para a vida, né? Ou que a vida tem convidado a exercitar, né? Que a vida é um exercício. Porque Jesus falou sim, sim, não, não. Se ele é o mestre, ele falou que o não fazia parte. Ele que falou que tinha. E falou que tinha que ter coerência. Nós não poderíamos viver essa dubiedade, né? Tá bom? Então, porque ele falou que o não fazia parte desse ponto. Ele não. Então, se nós, no nosso ponto de vista, imaginamos que, dado o dinheiro, que cada um na sua condição, claro, né? Desde a sua linha de pensamento. Ele fala, não, ele sofre um pouco. Não escuro, quando a gente estiver dando dinheiro, no final, nós estamos alimentando esse comportamento. Não tem que ir para a escola. Tem culpa? Não. Nenhum. Mas aquele que fala assim, gente, não, você tem que ser generoso. Você tem que dar quem te pede. Você tem que dinheiro dar. O que vai acontecer com você? Ele falou não. Aí estava falando do equívoco religioso, né? Que definiu essa bondade, não pode enviar, esse bonzinho que nós temos que ter na vida, mas que é um elemento que gera uma condição de prejuízo pessoal. Porque você dá, então diz assim, mas no fundo não queria dar. Então o que aconteceu? Tudo um crise interno. Então você até faz, segundo aquilo que foi preconizado. Foi preconizado que foi dessa forma. Só que, quando chegar no plano espiritual, isso vai valer? Vai valer, gente? Não pode dar uma ajudar? Não. Isso não vale. Porque o nosso tribunal interno, a nossa justiça interna, sabe que não foi verdade? Sabe? Vocês gostaram não foi verdade? Não foi coerente. Não foi coerente. Certeza que não queria fazer. Não queria. Não era verdadeiro, não era legítimo. E aquilo que não tem relação com a verdade, aquilo que não é legítimo, isso recai sobre nós mesmos, em algum momento. Agora, o como dizer o não é que é o nosso trabalho do animal não limpo, né? Porque às vezes nós estamos tanto na defesa, tá? E que aí a gente diz assim, não, agora pra frente eu vou falar não. Não vou dar. Aí eu me embaixo no vídeo e você fala assim,
Só. Psicodrama. Ou mais, né? Vai estudar, vai gastar um serviço, não sei o quê, vai... Então, são todos animais no elemento que era o instrumento de dar para aferir a sua condição. Tá certo? Aí você diz assim, não. Feliz. A minha feliz não foi ele, igual. Você não tem aquelas histórias, né, que às vezes o pessoal bate na sua porta e estão querendo conversar um pouquinho, né? Então, quer dizer, às vezes não é porque você está sendo pedido, o que é a demanda interna é outra coisa. Eles com tanto dinheiro de mão levantada e eu tinha uma formação hoje fechada, né? Fala em nada. Já? Bonito. Sem dúvida. Sem dúvida. Já foi? Gente, olha, que interessante. Pode dizer. Como que a gente consegue, a pergunta dela, como que a gente consegue equilibrar a expressão do animal? Não isso, é isso? Desse animal. Como que nós vamos modificar a expressão? Nós falamos que muitos animais nem serão domesticados, não foi isso? Quando a gente vê ele anuncia, e está sendo domador, então, é mais ou menos por aí, né? Por aí. Nós teríamos de ter um plano de intimidade. Intimidade, autoridade, tá? Não dá para ter medo. Será que o domador mostra para o leão que ele tem medo dele? Não. Quem manda? Tá? O domador é domador. Ele tem que deixar claro isso, ó. Não. Só um minutinho. Então nós teríamos aí que estruturar uma série de condições ou atitudes que nos permitissem utilizar esses recursos que ele tem para se entender a sede. Ela é novo, tá? Então na hora que o leão quiser roubar a cena, você fala assim, já perseguiu o seu rugido. Perseguiu o seu rugido. Tá? Aí que é a intimidade. A intimidade permite reconhecimento, não permite? O leão rugir. Aí você fala assim, que agora o leão vai cair ou não? Tem mais que isso. Aí é sofrendo tudo, né? Só que nesse plano de intimidade você reconhece o leão. E no outro elemento que é a autoridade interna. A autoridade interna desse domador tem que vai definir. Você pode até dar uma fugidinha, mas é só para mostrar o barulho. E nada mais. Você pode guardar esses lugares aí. Deus, intimidade e autoridade. Quando a justiça chega e nós estamos em trabalho, misericórdia, não quero, seria isso aí, né? Esse trabalhar aqui não.